Bem, eu esbarrei com uma literatura onde a pessoa deve ter se confundido considerando Zomadono e Azanador a mesmo Vodun. Não é. Ponto. Vamos ficar definido aqui que não é. Eu lutei muito para buscar insights internacionais, que é difícil, não é fácil, não está assim à disposição como a gente imagina, mas pedi ao meu sobrinho para procurar saber para mim por que essa ligeira confusão. Não tem nem por que ter, mas como ambos são de Daomé, ou seja, antigo Daomé, talvez seja isso que tenha gerado esse auê, principalmente no Brasil, né? Zomadono, todo mundo conhece que é um Vodun chefe da Casa das Minas. Ponto. Ele é um Torroçu, filho de um Arroçu do reino de Daomé, entre 1680 e 1708, por aí. Conta uma lenda que Zomadono, junto com Pelu, isso aí também é uma lenda que já está meio badaladinha, mas eu vou contar aqui para vocês. Também Torroçu, Pelu também Torroçu, de Agajá, entre 1708 e 1732. E Adomo, também Torroçu, filho de Tebeçu, entre 1732 a 75. Juntos invadiram o então Abomey, que é antes do nome Daomé. Foi Uidá, Abomey, depois se tornou Daomé, atualmente é o Benin. Eles estavam liderando um exército de torroços, ou seja, de pessoas deformadas, porque na época, ser um torroçu era ter deformações. Hoje nós sabemos que eles são guardiões de qualquer criança com qualquer tipo de deficiência. Já comentei que eu tenho um neto autista magnificamente bem tratado pela ciência e a ciência junto comigo. Os médicos caminham paralelamente comigo. Simples assim. E com isso foi um show. Nós não podemos achar que somos os donos dos milagres. Porque eu acredito sim. Mas também acredito que a ciência evoluiu justamente para caminhar com a gente. Outra, quem é o guardião da ciência? A guerra, né? Então por que a gente não vai respeitar a ciência? Não tem lógica. Bom, eles invadiram Abomey, no caso na época de que era Abomey, e mataram indiscriminadamente. Bom, eu vou resumir, porque essa parte está por aí na literatura à vontade para todo mundo ver. Sobrando um homem chamado Abadar Homedevor. Ele sofreu de elefantise. E elefantise, para eles, era um homem também, vamos dizer que guardado, abençoado ou respeitado pelos torroços, por ser também considerado um torroço. A vida do homem foi poupada, graças à amizade também que ele tinha com a Zacá, que também é da família de Torroçu. Só que a Zacá é da cidade de Sávalu. Ele foi curado por Zomadono, ensinado vários mistérios para se proporcionar da boa vontade dos torroços reais. Ele fez para provar a gratidão e para sempre buscar apoio junto aos torroços reais. Após isso, o exército daqueles terríveis pigmeus, né? Eu já comecei dizendo que é uma lenda, e lenda é lenda. É uma forma que os mais velhos encontram de nos trazer o que houve num certo período da história. Eles abandonam Abomey, entrando o rio adentro, e acabou. E Abadar Homedevor, aquele homem do elefantise, dá início ao culto de torroços, em louvor a eles, aos torroços reis, em Abomey, tendo como Zomadono o principal, o chefe, né? Ou o rei dos torroços, ali em Abomey. Ele é considerado o guardião do bairro do rei real de Abomey. E seu rompome principal fica no bairro de Legó.
Legó. Porque eu já disse, o agudo fecha, então não é legó, é lego. Na diáspora, o nome Zomadona é conhecido tanto no vodum haitiano. Aliás, o Haiti tem uma visão sobre ele espetacular. Aqui no TikTok fica muito difícil para mim colocar direto para vocês, mas eu vou tentar ver se eu coloco um link, alguma coisa assim, para que vocês vejam isso em outra plataforma amiguinha. Pois é. Enfim, ele é muito conhecido no vodum haitiano, tanto como no tambor da mina. Isso a gente sabe, né? É patrono do terreiro das Casas das Minas, também chamado como Querebetano de Zomadono, em São Luís do Maranhão. No culto dos voduns praticado no Maranhão, o Zomadono é chamado de Toi Zomadono. Dizem que essa casa foi fundada pelo fato de que, vamos dizer, a princípio uma mulher, sabendo que era guardada por ele, ou seja, que seu vodum era ele, ela se prontifica a ser iniciada para dar início a esse culto em São Luís do Maranhão. Bom, procurei mais coisas sobre isso e não se encontra com tanta facilidade assim. Afinal de contas, nós estamos no Brasil, né? A cultura fica um pouco ainda aquém. Enfim, ele é considerado nobre, pertence à família de Davice, porque lá tem 3 famílias, Revioçu, Davice e Dambirá. Ele é da família de Davice, que também é uma família real e que é chefiada por Noxinaê, que seria aquela grande mãe ancestral, né? E a rainha. Toi Zomadono, eu tomei a rouca, gente. Também é pai de voduns que nós vamos falar posteriormente. Zogoroboçu, todos eles lá têm o nome de Tó, é muito comum isso. Tó, Apogi e de Gêmeos, mais uma vez. Vocês acreditam em coincidência ou não? Vocês podem ver que o culto de vodum é encharcado de Gêmeos. E no caso, nós estamos falando de Nagonos, Tossê e Tossá. Magnífico, né? Porque Tossê e Tossá já é mais badalado aí pelo Brasil afora. Toi Zomadono é o primeiro vodum a ser homenageado nos toques da Casa das Minas, até porque lá não tem leba. Lá as guardiãs dos portais são as tobocis, meninas, toquenos, e que fazem todo o papel de leba. Eu fui à mesa das tobocis, é um negócio magnífico, magnífico. Falar sobre elas não é muito complicado, e a matéria tem por aí sim, à vontade, mas é uma pena porque o culto existe, está lá, mas não há mais matriarca, que no Brasil ficou com o nome de Gonjaim. Gonjai. O que eu já disse, não acredito em coincidência, porque o exército de Uidá era de Goji e eram compostos de meninas que começavam desde pequenininhas, as famílias deixavam lá e entregavam para serem preparadas como guerreiras. Era um orgulho pertencer a esse exército. Será que isso é coincidência? Ou será que chegou no Brasil e isso virou um culto em homenagem a essas guerreiras? Como é que elas têm a capacidade de tomar em conta de um portal de uma casa que representa um vodum da realeza como Zomadono? Bom, gente, eu já disse, não acredito em coincidência e creio piamente que as Goji são hoje louvadas através do princípio da vida, que são as meninas e que são tão capazes como a força de um exército de tomar conta de um clã. Um clã, um rompame e no lugar de Leba. Agora imagina.